Boa noite, Casa de Solidariedade. Boa noite, queridos amigos. Que delícia estarmos aqui mais uma vez reunidos, né, nesse nosso encontro que já se tornou tão habitual em nossas vidas, né? Que delícia estarmos aqui. Vamos começar hoje mais uma live, né? Mais uma palestra tão gostosa, já que nós não podemos nos reunir, essas lives se tornaram tão deliciosas, né, na nossa vida. Que bom que nós estamos aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, Dirce, a Fátima, Moniquinha, a Jane, e a gente vai recebendo aí todo o pessoal com carinho, né? Vilminha já tá aí, Mazé. Ai, que delícia, Nena. Então a gente vai esperando, né? O pessoal ir entrando. E com isso a gente vai dando uns recadinhos, né? Eu tenho certeza que todos estão com muita saudade da nossa casa, né? De estarmos lá. E tem uma notícia muito boa para dar para vocês. Quando nós, né, retornarmos, na verdade, a nossa casa tá todinha pintadinha. Tá linda de se ver. Como é gostoso, né? A casa pintadinha, como é na nossa casa, quando a gente pinta a nossa casa, né? Não é gostoso, né? Aquele ar de limpeza, né? Aquela vibração gostosa. Então a nossa casa está todinha pintada, né? Então eu tenho certeza que quando todos nós retornarmos, né? Vocês vão poder vivenciar isso, essa coisa bonita da casa, de apreciar mais ainda a nossa casa, né? A parte física, né? Porque a parte espiritual a gente sabe que é só coração, né? E aí a gente está aí, vamos lá. Rodrigo, Maria de Lourdes, Fernanda, Romilda, oi Rô, boa noite. Fabi, e aí a gente vai esperando aí o pessoal ir entrando, né? Quero falar para vocês também que as nossas tarefas, vocês sabem, né, continuam reduzidas, mas aos pouquinhos a gente está voltando e vamos voltar, né? Com certeza. Quem precisar ir à casa às segundas e terças-feiras à noite, às 20 horas, a casa está funcionando, né? Em regime de plantão, evidentemente, né? Mas sempre que alguém precisar, estamos lá de braços abertos para recebê-los, tá, gente? E aos pouquinhos, como tudo na vida, a gente vai voltando devagarinho, né? E é isso. André, meu genro. Ah, meu genro! Seja bem-vindo, André. Marcos, Benedita, Neide. Oi, Neidinha, boa noite. Isso. Maria de Lourdes. Então é isso, gente, né? O pessoal que comprometido, né, com essa questão da reforma da casa. Vocês viram que ao longo desses últimos 2 anos aí a gente fez bastante coisa na nossa casa, né? Fizemos uma reforma, fizemos a cobertura, depois fizemos toda essa questão da pintura, primeiro uma parte, depois outra parte, trocamos lâmpadas, o estofado da diretoria, a gente foi fazendo assim várias coisinhas para deixar a casa ainda mais bonita, para aproveitar esse período de distanciamento, né? Para deixar a nossa casa linda, maravilhosa. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar. Silvana também já está aqui. Eva.
Que delícia, gente, que delícia estar com vocês. Como eu falei, né? Essas sextas-feiras já se tornou tão habitual na nossa vida que a gente espera esse encontro, né? A gente espera chegar sexta-feira para a gente estreitar os nossos laços, já que nós não podemos estar presentes, mas a gente está aqui, né? Nesse encontro maravilhoso, encontro de luz, e a gente pode sentir, sim, a vibração de cada um de vocês, né? Pela nossa casa tão querida, tão amada. E é isso, gente. Hoje a gente tem uma palestra com uma moça muito fofa, que é a Flavinha, né? Vocês conhecem. Boa noite, Valdir. A Flavinha vai trazer para a gente um tema, que é o mal e o remédio. Muito interessante, né? Para a gente. Então, logo, logo a gente já vai chamá-la. Mas antes de tudo, Fernandinha, boa noite a todos, queridos. Sejam muito bem-vindos, viu? Mas agora a gente vai fazer então a nossa prece, né? A nossa prece inicial, para logo mais a gente chamar a Flavinha. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai da vida, a Jesus, nosso Mestre de amor, que proporcionou esse encontro de luz, que proporciona esse encontro de luz todas as sextas-feiras. Agradecer a espiritualidade amiga, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos amparando, a cada um de nós, fortalecendo os nossos laços com a nossa casa querida. Então nós vamos unir os nossos corações verdadeiramente, unir os nossos pensamentos numa vibração muito intensa, muito forte, de gratidão pela nossa casa amada. E por essa grande oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E agradecidos que somos por tanto que recebemos, agradecidos que somos por esse encontro de luz. Nós te dizemos, Pai amado, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, nós vamos chamar aí a palestrante da noite, Flavinha, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Cris. Que Muito você obrigada. tenha uma palestra bem bacana, que você seja muito intuída e que Deus te ilumine nessa noite, mais uma vez. Tá A bom, todos querida? nós, Logo gratidão. mais a gente se vê. Boa palestra para Ok, você, querida. Beijo. obrigada, beijo. Bom, boa noite a todos, boa noite, amigos e amigas, meus familiares que estão aqui, família Solidariedade, sempre presente. Hoje estou aqui, então, tive a honra de aceitar mais uma vez o convite para expor um tema muito importante aqui para a nossa reflexão, e é com muita alegria que eu trago esse tema de hoje, que é o tema O Mal e o Remédio. Ele é um tema que é um texto que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E ele é um texto de Santo Agostinho.
E aí, quando a gente tem essa proposta de estudar um texto do Evangelho, é sempre bom que acabamos até indo até um pouco mais, tendo a oportunidade de estudar além do que está contido no texto. Eu fui também entender um pouquinho, né, como que era a questão de Santo Agostinho, como era a sua postura na época que ele foi o conhecido sacerdote, e ele mesmo em sua vida, nessa encarnação, ele foi adepto de diversas filosofias, até chegar a seguir o cristianismo, a se tornar a figura tão importante que ele acabou se tornando. E com isso também vem alguns temas na própria vida de Santo Agostinho. São vários temas que ele debate. Ele é uma pessoa com muita energia, sempre com muita curiosidade, e, ao mesmo tempo, se ele tinha uma ideia que ele julgava que não ia seguir mais aquela linha, ele simplesmente estudava mais e ia buscando outras soluções e se transformando. Então, é uma pessoa muito interessante de se estudar. E ele questionava muitas coisas sobre o bem e o mal, sobre a alma, sobre a matéria. Então, são vários pontos que ele trouxe ao longo da vida dele e que foi de grande contribuição depois para ele. Ele desencarnou em 430 depois de Cristo, e mais tarde, junto com a codificação, ele fez parte da equipe do Espírito da Verdade, nisso na década de 1850, 1860, junto com os outros espíritos desse grupo, auxiliando, então, Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, e são diversas passagens que ele mostra para a gente, e que sempre há muito o que se refletir. Então, é um tema muito interessante trazer aqui. E esse tema do mal e o remédio, antes de começar falando sobre ele de um modo geral e todo esse texto, eu queria primeiro trazer a questão do mal. Como que o mal e o bem são vistos em relação à doutrina espírita. Então, nós temos, pela doutrina no Livro dos Espíritos, nós temos um trecho, uma parte do Livro dos Espíritos exatamente dedicada ao bem e o mal, que são entre as perguntas 629 até a 643. E, principalmente, o que a gente pode extrair em relação a isso, para a gente seguir aqui na nossa reflexão, é em relação ao bem proceder que nós devemos ter, tanto para a nossa vida, as nossas ações, como também para ajudar os outros. E essa é uma regra que existe dentro dessa lei divina que rege o nosso universo, e essa regra é chamada moral. Então, a moral, ela que rege tudo, ela que é o bem proceder para nós seguirmos, então, para a nossa evolução. E isso nos traz muito questionamentos, então, e principalmente quando Kardec foi fazer as perguntas lá no Livro dos Espíritos, foram algumas perguntas em relação a isso que ele trouxe, os espíritos foram esclarecendo ele, então. E ele perguntou, por exemplo, na pergunta 115, por que existem alguns espíritos bons e alguns espíritos maus? Como que seria essa questão da criação dos espíritos? E é uma série de perguntas que vem até a pergunta mesmo 634, que está dentro desse combo, né, o bem e o mal, lá do Livro dos Espíritos, e ele pergunta, por que há o mal moral na natureza das coisas? Deus não poderia ter criado a humanidade um pouco melhor, em melhores condições? E aí os espíritos vêm, então, com essas respostas, nos esclarecendo o porquê que existe o mal, para que a gente tenha, assim, um direcionamento e um entendimento do que acontece, o porquê acontece. E eles explicam da seguinte maneira, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que nós somos criados como espíritos simples e ignorantes.
E aí, a partir do momento que nós estamos nessa condição de simples e ignorantes, vão acontecendo as experiências da vida, nós vamos fazendo algumas escolhas, isso, claro, tudo sempre baseado no nosso livre-arbítrio, nós somos livres para escolhermos as nossas ações. Só que nós também temos que colher depois as consequências, se forem na direção de algo ruim, então, por meio das provas e por meio das expiações. E a gente sempre tem a questão também de buscar esse conhecimento, buscar esse aprendizado para deixarmos de sermos simples e ignorantes. E com essa busca de aprendizado e de entendimento, nós vamos seguindo na direção do esclarecimento e entendendo o que seria, afinal, essa moral, esse bem proceder que todos nós devemos fazer. E eu trouxe um pouquinho para vocês, assim, para a gente entender um pouco melhor, um exemplo, que eu imaginei o seguinte, né? Como que seria o peso dessas nossas más escolhas, né? Porque falar simplesmente que nós colhemos como consequência todos os males que fazemos, fica um pouco difícil até de entendermos a gravidade das coisas, né? Então, pensei na seguinte situação. Vamos imaginar aqui que todo mundo, né? Eu estou aqui, estamos todos na nossa primeira encarnação. Então, nós somos essa condição de espíritos simples, ignorantes, nós não conhecemos nada, não entendemos nada. E aí, né, eu moro em Santo André, né? Moro em Santo André, mas eu não moro no centro, não. Eu moro num bairro determinado lá. Moro no bairro que a minha mãe mora, por exemplo. E aí vem uma voz dentro de mim, um instinto que fala: você tem que pegar o ônibus para ir para o centro. E aí você descobre onde é o ponto de ônibus, chega lá e pega o primeiro ônibus que aparece. Quando a gente pega esse primeiro ônibus, o que acaba acontecendo? Eu acabo descobrindo que esse ônibus não ia para o centro, esse ônibus foi para outro bairro, foi para outro lugar. E aí me levou para o lugar errado. E eu cometi um erro, só que eu não sabia, né? Que eu não sabia que existiam outros ônibus ali, que eles iam para outros lugares. E com isso, com essa experiência de ter pego o ônibus errado, e ainda um trabalhão para voltar depois e descobrir como que chega no centro. E nesse meio do caminho eu posso encontrar outras pessoas que, como nós não fomos criados todos ao mesmo tempo, podem ser pessoas que já estão inclinadas a fazer o mal, que já vão prejudicar a gente nessa caminhada, ou pessoas que podem acabar nos auxiliando. E aí nós acabamos chegando no centro, depois de todo esse trabalho que nos deu, e tivemos a nossa primeira experiência. E aí, qual que é a lição aprendida em relação a isso? A gente precisa, então, conhecer um pouco mais, tem que aprender a ler, aprender a escrever, aprender a saber para onde vão os ônibus. E aí, a partir disso, a partir dessa segunda experiência, nós já sabemos, pelo menos, que precisa ter um mínimo de conhecimento para seguir essa caminhada. E, então, as coisas também vão se complicando. Quando a gente pensa nesse primeiro caso do ônibus, qual que foi a minha intenção de pegar um ônibus errado? Qual foi a minha intenção de cometer esse erro? Eu não tive tanta intenção, eu tive muito mais desconhecimento, muito mais ignorância do que qualquer outra coisa. Então, cabia a mim ir atrás desse conhecimento, buscar, então, como aprender a não cometer mais esse erro. E aí, a partir do segundo momento, que eu já passei por essa situação, já errei e já aprendi, aparecem outras situações pelo caminho. Então, aparece, de repente, na próxima vez que você pega o ônibus, aparece uma pessoa que já te induz a fazer algo errado, já te influencia para fazer algo errado, e aí você está na sua escolha, você está começando a ter o conhecimento, essa noção entre o que é certo e o que é errado. E aí a escolha vai cabendo justamente a você. E conforme a gente vai conhecendo mais e tendo mais consciência, nós percebemos que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E quanto mais a gente acabar buscando esse conhecimento, e também a intenção de agir no bem, assim as coisas vão acabar dando certo, né? E aí tem uma explicação muito interessante que eu achei para trazer para vocês, que ela está dentro do livro Ação e Reação, e que eu
acabou muito, porque ele fala numa língua um pouco mais contábil, um pouco mais financeira, e como eu sou dessa área, a gente acaba, né, se identificando com que aquilo trabalha. E ele fala assim, que o governo da vida, ele é feito por um sistema de contabilidade. Então, a gente tem um regime de contas, né, nós temos débitos e créditos ali o tempo todo acontecendo com a gente, uma dívida, um crédito chegando, e essa administração, ela é feita pelo mais amplo amor e pela pura justiça. Então, nós pensamos nessa situação como essa justiça, ela sempre vai chegar para nós, seja mais cedo ou mais tarde, a gente acaba sendo, sim, chamado à responsabilidade. A gente nunca deve pensar numa situação de que algo ruim aconteceu, simplesmente pensando num Deus que pune, num Deus que castiga. Não, esse Deus, ele é soberanamente justo e bom. Ele é um Deus que está ali auxiliando, como um pai auxilia o filho a crescer, a não cometer mais erros, e aí nós vamos então aprendendo que essas consequências e essas faltas, nós temos sim que reparar de alguma maneira isso. Dentro do livro Céu e o Inferno, até fala que são 3 condições que servem para apagar esses traços das faltas e das consequências. Eles falam que é, primeiro, o arrependimento, depois a expiação, como segundo, e terceiro, a própria reparação. E quando falamos, então, nesses 3 pontos, isso significa, muitas vezes, muitos males e muitos sofrimentos para as nossas encarnações, principalmente quando nós estamos falando das expiações. E lembrando que expiação, ele é como se fosse uma pena que é dado ao espírito, que vem nessa vida, geralmente não é relacionada à vida atual, é um crime que ele cometeu, alguma coisa que veio para ele ainda, que ele precisa passar para isso, para reparar. A prova, ela é a luta diária, que acaba ensinando a gente, que acaba trazendo mais aprendizado. Então, nesse caso da prova, entra, por exemplo, um parente difícil, um chefe difícil, uma situação difícil de trabalho que a gente está passando, e a expiação, ela vem de uma jornada já de erros, de consequências, e por último, né, esse pagamento, essa maneira de se pagar esse erro que foi cometido. E para ilustrar um pouco para vocês, eu trago até um exemplo, que é um caso que muitas vezes a gente se depara com isso aqui na nossa vida, e principalmente quando a gente fala de crianças, né? E André Luiz traz no livro No Mundo Maior exatamente isso. O caso de um menino que ele é deficiente físico, ele tem 8 anos, ele nasceu assim, ele não anda, não fala, não ouve, mal enxerga, ele solta balbucios, ele não fala muito, ele até tem uma aparência de muita piedade, trazendo muita pena a quem o vê. E aí, nesse determinado momento do livro, André Luiz chega junto com seu grupo de trabalho ali, do lado do menino, e ele faz várias perguntas ao mentor da tarefa relacionado a isso, porque assim como a gente, ele quer entender um pouco mais, né? Por que esse menino de 8 anos veio nessas condições e o que aconteceu, né? Porque ele está passando por isso. E ele também estava ainda acompanhado por dois espíritos bastante infelizes ao lado dele, emanando energias nada boas, e isso impressiona. Então ele pergunta, né, o que aconteceu com esse menino, porque ele só está vendo uma parte, né, de tudo que aconteceu, uma parte de toda essa caminhada que eu acabei de explicar, que é a expiação. E o instrutor da tarefa, ele conta a história do menino, que há 200 anos ele condenou alguns compatriotas dele
numa insurreição civil. Na verdade, ele se aproveitou de um momento político de discórdia, uma situação que não estava boa, e ele auxiliou ainda mais a disseminar o ódio, ele auxiliou ainda mais a gerar revolta, a condenar as pessoas, e além disso, ele condenou muitos compatriotas nesse momento. E ele passou por, depois de seu desencarne, depois de todas essas atrocidades que ele cometeu, ele passou por momentos de muito sofrimento, foram muitas perseguições, muitos espíritos ainda acompanhando ele nesse sentimento de vingança, de revolta, e tudo o que ele causou, tudo o que ele fez acabou retornando para ele. E aí, nesse momento final, quando chega André Luiz e vê ele acompanhado de duas entidades somente, porque não eram duas, eram centenas. E então, ele responde que exatamente esse processo já está no final, essa expiação ela já está no final, eles na verdade já têm um plano, esse menino está se aproximando desse coração materno, dessa mãezinha que estava do lado dele, exatamente para ajudá-lo nessa etapa final, os outros dois espíritos já serão encaminhados também para uma pessoa que vai ali ensinar na família o que é o amor, o que são os exemplos de Jesus, e tudo está sendo programado para que o amor reine acima de tudo, independente dos erros que se cometeram, independente dos males que se causou, tem toda uma espiritualidade ali em volta se programando para acontecer isso. E quando a gente passa por essas situações, por essas provas, por esses males, essas aflições que passamos todos os dias, cada um de nós, cada um com seu peso também, nós pensamos muitas vezes que nós não estamos sozinhos, não estamos amparados, e a verdade não é essa. A verdade é que sim, nós somos amparados pelos nossos mentores, pelos nossos espíritos afins, mesmo que nós estejamos um pouco distante deles por conta das aflições, mas também ele está ali de olho, está do lado, né? E a espiritualidade, ela exatamente, ela permite, essa misericórdia divina, permite sim que nós temos esse livre-arbítrio para acabar cometendo esses erros, né? Se decidirmos, então, ir na direção das más ações, das más atitudes com as pessoas, mas também, depois que as ações foram feitas e se devem sofrer as consequências, a espiritualidade, Deus e toda a sua justiça permite com que esse pagamento ele seja como se fossem débitos ali, parcelado em boletos, de acordo com que o seu bolso consegue pagar. Então, é uma misericórdia muito grande que nós estamos envolvidos. E muitas dessas expiações, essas provas que nós temos também que passar, nós escolhemos isso, porque nós sabemos que essa é a única maneira de reparar o mal que foi feito, ou ajudar o próximo, e essa é a única maneira de evoluir e seguir em frente. E muitas vezes, quando isso acontece, é tomado também o maior cuidado para que não aconteça o caso, por exemplo, de ser uma prova muito grande para aquilo que você pode suportar. Então, nunca acontece o caso de ter uma criança de 11 anos aqui pensando na Terra já prestando um vestibular. Não, vai começar aos poucos. Vamos começar com as pequenas provas, de acordo com a sua evolução espiritual, e vamos seguindo em frente. Lembrando que tudo vem no seu tempo certo. Então, há sim, muitas vezes, essa vontade de se pagar logo essas dívidas, de quitar esse financiamento, esse parcelamento aí que se tem, mas também tudo tem o tempo certo, nada tem que ser com afobação, com pressa, para que seja assim aprendido, para que a gente aprenda, além de tudo, de reparar os erros, de fazer o bem, de trabalhar no bem, e nunca ficarmos de braços cruzados, apenas esperando. E nós somos
todos aqui ainda, espíritos imperfeitos, espíritos devedores, que estamos aqui nessa jornada, nessa caminhada, vamos seguindo. E os problemas, eles acabam surgindo para todos nós, né? Como Santo Agostinho diz no próprio Evangelho, nesse tema, o mal e o remédio, esses problemas, eles vão surgir, esses males, eles vão surgir, vão aparecer pedras no caminho, e a gente vai ter que aprender a desviar dessas pedras, a chutar elas para longe, a fazer um novo caminho. Então, acaba muitas vezes dependendo de todos nós, dependendo das nossas ações e de como a gente vê tudo isso. E quando a gente passa a ver as coisas dessa maneira, passa a ver os males como, na verdade, uma ferramenta de misericórdia divina, uma ferramenta que só vem para nos ajudar através das provas e expiações, a gente também entende o nosso lado, entende a nossa caminhada, que nós somos os melhores nesse momento, nós somos a nossa melhor versão, e nós somos vencedores nessa caminhada, cada um de nós. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque nós já passamos também por provas que nem aquela da escola, prova difícil, que a gente fica ali tentando estudar, fica aflito na hora de fazer a prova, o resultado, mas se a gente se esforça, se a gente se dedica, no final a gente acaba, né, recebendo o diploma, passando o curso, e a gente vai seguindo em frente. Então, são provas que são necessárias para que nós passemos nisso. E essa consciência, ela tem que vir o quanto antes, e essas palestras, todas as reflexões que a gente faz em cima dos textos das obras de Kardec, elas vêm exatamente para isso, para que a gente tome a consciência o quanto antes, porque senão a gente, o que acontece geralmente, o que acontece com as pessoas que não têm esse conhecimento, que acabam não praticando, acontece igual o caso do livro Nosso Lar, quando André Luiz chega lá no plano espiritual e começa, então, a colocar a mão na consciência de tudo que ele poderia ter feito, o que ele tinha proposto, ele acabou não fazendo, as coisas erradas que aconteceram. E aí, quando a gente chega nesse plano espiritual, cada um de nós aqui vai acabar colocando a mão na consciência e vendo, descobrindo, afinal, qual a missão que a gente tinha proposto aqui para fazer, se nós fizemos algo de bom, se nós ajudamos a quem precisava, se nós fizemos mais ainda, e até mesmo aquilo que a gente não deveria ter feito. E a gente não consegue lá disfarçar, né? Até em alguns momentos do livro Nosso Lar, André Luiz está ali pensando algumas coisas e as pessoas que estão conversando com ele, já orientando ele em alguma situação de trabalho, já até adivinham o que ele está pensando, ele não precisa nem falar, né? Porque não tem o que esconder. Ali não tem como a gente esconder, como a gente esconde aqui com um sorriso, com uma situação que a gente finge estar tudo bem. Chega lá, nós somos o que somos mesmo, né? Não há o que disfarçar. E muitas vezes nós estamos aqui trabalhando no bem, estamos aqui fazendo o nosso trabalho na caridade, trabalhando no nosso centro, ajudando, sempre ali participando, mas a gente sabe qual realmente é a nossa missão? A gente sabe realmente a que a gente veio aqui? Claro que trabalhar no bem é algo que a gente sempre deve fazer, mas muitas vezes a gente acaba deixando de lado alguma pessoa que veio ali na nossa caminhada junto com a gente, um parente difícil, uma situação ali que a gente acaba se afastando, uma mágoa que a gente deixa ali perdurar do nosso coração por tanto tempo. E aí a gente acaba levando a nossa vida sem perdoar, sem se entender, sem se dar bem com essa pessoa, ainda tratando como uma pessoa difícil. E vai saber quantas idas e vindas a gente está do plano espiritual para a Terra, indo e voltando sem resolver esse problema, sem a gente perdoar o outro, sem a gente nos perdoar também, sem nós nos perdoarmos. E aí, muitas vezes, acaba a gente até acumulando, né, mais e mais problemas, mais e mais coisas para se resolver. E a gente precisa realmente esperar desencarnar para colocar a mão na consciência. A gente precisa esperar isso
esse momento, precisa viver nessa culpa ou colocando a culpa nas outras pessoas, a gente pode seguir dois caminhos. A gente pode lamentar o tempo todo, somente acabar vivendo o passado, remoendo as nossas mágoas, nos sentindo vítimas, ou a gente pode enxergar tudo isso de uma maneira muito diferente. Já pegando carona nessa explicação que eu falei dos males, né? E de tudo o que acontece com a gente, o que a gente tem aqui proposto para a gente se melhorar. Então, tudo, na verdade, vai depender como a gente enxerga todos esses males que chegam para a gente, como a gente enxerga essas aflições que vêm, e como a gente condiciona o nosso pensamento. Lembrando que a gente está aqui nessa condição do planeta, né, de provas e expiações, exatamente porque essa é a condição da nossa sociedade. Nós estamos onde nós devemos estar. E por um bom tempo ainda, nós vamos viver em uma sociedade que haverão males. Mesmo que seja um planeta de regeneração, esse momento de transição e depois regeneração, haverão males, haverão algumas provas ainda, não será um mundo feliz. E a gente tem que saber lidar com essas aflições, a gente tem que saber condicionar o nosso pensamento, porque essa mudança vai depender de mim, vai depender de vocês que estão ouvindo, de cada um de nós. E a gente muitas vezes acha que a solução é fugir. A solução é ir para o outro caminho. E não, o pensamento, ele é tão importante quanto o corpo nesse momento. O Valdir, semana passada, acabou falando um pouco sobre o corpo, sobre cuidar do corpo, e o nosso pensamento também precisa ser treinado. Ele precisa desse exercício diário para nos ajudar também a condicionar, a fugir desses pensamentos negativos, fugir das coisas que te fazem mal, fugir daquilo que a gente consome diariamente, das coisas que a gente lê, aquilo que a gente compartilha. E tudo a gente está ali buscando a felicidade, todo mundo busca a felicidade. Nós estamos tentando buscar esse remédio, estamos buscando através das nossas orações, estamos buscando o remédio, e quando a gente começa a fazer o contrário, quando a gente começa a cultivar pensamentos negativos, a viver nas lamentações, a gente acaba o quê? Agindo de maneira contrária. Então, ao invés de a gente estar buscando o remédio, a gente está tomando. Sabe aquele veneno que acaba matando a gente pouco a pouco? Que vai ali em pequenas gotas e vai debilitando o nosso organismo? É o que a gente acaba fazendo. Por todas as nossas más ações, é tudo aquilo que a gente ouve e internaliza e que não faz bem para a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que pensamos. Emmanuel mesmo dizia, né? A mente é o espelho da vida. E nós aqui, como imperfeitos, nós estamos ainda nessa condição de diamantes brutos. Nós temos ainda muito que ser lapidado, todos nós temos muitas imperfeições, mas esse diamante bruto, quando a gente lapida ele vira ali um diamante bonito, ele vira aquela pedra luminosa, e todos nós podemos estar, então, nesse caminho da luz. E através do nosso cérebro a gente pode fazer tudo, né? A gente pode cuidar do nosso pensamento, a gente pode criar, transformar, destruir, refazer, porque a destruição também ela vem para purificar, ela vem também para nós evoluirmos. E muitas vezes a gente pensa, mas eu tenho esse pensamento, eu penso dessa maneira, mas eu convivo com outras pessoas dentro aqui de casa. E como que eu faço isso então? Porque as pessoas não enxergam isso. E aí a gente lembra sempre, né, que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. E aí a gente tem que primeiro cuidar de nós mesmos. A gente tem que manter os nossos pensamentos bons, evitar palavras ruins, ideias de revolta, porque isso nós não vamos acabar consumindo e absorvendo algo de bom. A gente não vai acabar emanando amor se a gente ficar nessa vibração de lamentação, de ideias que não são boas. E aí, fazendo a nossa parte,
a gente consegue, então, a partir de nós vibrarmos essa luz, nós ficarmos, então, com essa luz cada vez maior e agir na direção do bem. E aí, quem sabe, alguém que está ali no convívio com você, está com o coração também um pouquinho mais aberto, e a gente consiga influenciar essa pessoa para o bem. Né? A gente fala muitas vezes das más influências e ficamos impressionados com isso, com tudo o que é capaz, mas o bem ele também pode influenciar. O bem ele pode ajudar o outro nessa caminhada, porque ali basta um pouquinho de abertura no coração, um pouquinho de amor que a gente toca, para que a pessoa comece então a repensar as coisas, falar, poxa, eu não preciso falar dessa maneira, eu não preciso cultivar esses pensamentos dentro de mim, isso aqui não está fazendo bem. Porque a gente tem que olhar para dentro de si para perceber isso. E isso faz parte do remédio. E esse remédio para a gente, né, quando a gente fala na questão dessa mudança dentro de nós estamos falando, sim, da nossa autotransformação, da nossa reforma íntima, e muitas vezes tudo ao nosso entorno pode estar um caos, mas nós estamos tentando, e nós temos que manter nesse caos que está lá fora, acima de tudo, como remédio, a nossa fé, a nossa esperança que vão ter dias melhores. Porque quando a gente fala em relação à fé, nós lembramos de algumas pessoas, às vezes, que a fé aparece nas suas piores aflições, naquele momento difícil da doença, e a fé, ela vem naquele momento de desespero, que a pessoa não tem onde mais se agarrar. E o que ela tem a fazer é somente orar. E muitas vezes, quando a pessoa ela não tem, então, a consciência de que a vida continua, de que há vida depois aqui dessa vida. E aí ela se prende também à única existência que está aqui, que é tudo, claro, propositadamente feito, né, para que a gente tenha esse instinto de sobrevivência e que a gente reafirme a nossa fé a cada dia. E isso aqui vale muito a pena, porque cada minuto que a gente tem aqui na Terra, ele é precioso, não importa a idade que você tem, não importa o tempo que estamos aqui, o que já passamos, as decepções que nós tivemos, porque a gente quer ficar aqui. De uma maneira, esse instinto de sobrevivência pede para que a gente fique aqui, para que a gente continue. A gente sabe, de alguma maneira, que a gente ainda precisa fazer muito mais. Então, vamos valorizar sempre tudo que nós passamos aqui, toda oportunidade que vem em forma dos males, em forma das dificuldades. E para finalizar, queria trazer para vocês um pouco em relação à fé, tudo que nós temos aqui nessa passagem de Jesus, que é sobre o cego de Jericó. Essa passagem ela está no Evangelho de Marcos e ela fala da seguinte maneira, que Jesus estava ali, indo para Jericó, e havia um cego ali, sentado na estrada, e ele então, ao perceber que Jesus estava se aproximando, ele começou a gritar, Jesus, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E as pessoas ficaram, não, fica quieto aí, fica aí no seu canto, você, fica aí, não fica lá falando, não, para de gritar, né? Todo mundo queria ver Jesus. E ele continuou gritando, até que Jesus pediu para chamar ele. Chamou a atenção de Jesus, então falou, chama ele aqui, né? Vamos ver o que ele tem para dizer. Ele, então, quando Jesus se aproxima, ele, de um salto, ele sai ali da beira da estrada, ele dá um pulo, dá um salto, tira a capa dele, que ele estava se cobrindo com uma capa, com uma manta, e vem se aproximando de Jesus. E Jesus diz a ele, então, o que queres que eu faça? E ele fala, eu quero que eu enxergue, eu quero ver. Jesus olhou para ele, então, e simplesmente falou, vai, a tua fé te curou. Quando ele falou isso, ele já voltou a enxergar, já começou a enxergar, na verdade. Então, a gente tira alguns símbolos em relação a essa passagem, e que parece um pouco simples, mas ela é cheia de símbolos por detrás. E desde o início, quando nós vemos ali o cego ali na beira da estrada, chamando
gritando? Quantos de nós nos identificamos com essa situação, que estamos passando por um momento difícil, estamos ali gritando, de longe, pedindo ajuda, sem se mexer, sem querer tirar a capa, né? Estamos ali. E a gente está querendo esse remédio, mas não está fazendo nada para buscar ele. Eu estou, Senhor, me ajuda, Deus, Jesus, me ajuda, tem compaixão, mas o que eu estou fazendo? Né? E aí, quando ele é chamado por Jesus, ele já vem dar aquele pulo e tira a capa. E essa capa, ela simboliza muito mais do que simplesmente uma coisa que ele está se cobrindo. Ela simboliza tudo aquilo que a gente carrega conosco, a nossa posição social, o nosso status, os nossos títulos, os nossos cargos, porque tirar a capa é uma maneira também de se despir. É uma maneira de mostrar a nossa fraqueza para o outro. E a gente tem essa proteção que muitas vezes a gente tem ali o nosso orgulho e não consegue se despir dele, porque a gente não quer se mostrar frágil, sem proteção, que estamos ali pedindo por ajuda. E a gente tem dificuldade mesmo de pedir uma ajuda, de reconhecer que estamos sentindo essa necessidade, que nós estamos ali nos expondo para os outros. E é uma coisa que é até uma situação que a gente tem que é da nossa vivência mesmo, da nossa sociedade, né? Que a gente, desde pequeno, já somos ensinados que não pode chorar em público, você acaba demonstrando fraqueza quando você chora. Mas fraqueza do quê? Se a gente pensar. Porque você se expressar, você conseguir demonstrar o que você está sentindo, é uma coragem imensa. A gente não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar na gente se expressando, porque quem conhece a gente, quem ama a gente, sabe também o que está cheio no nosso coração e vai ver aquilo ali como um ato de coragem. E a gente pensa nesse ponto, né, que o cego fala então que ele quer enxergar. E quantas vezes a gente consegue falar com o nosso coração? Consegue realmente decidir o que queremos? Quantas vezes nós nos duvidamos de nós mesmos? E aí a gente precisa, sim, ter o coração aberto para a gente reconhecer que precisa melhorar. A gente precisa ter coragem sempre de seguir em frente no caminho da luz, porque mais cedo ou mais tarde essa luz vai aparecer para todos nós. E não há o que temer. A gente não tem o que temer enquanto estamos aqui. Nós estamos amparados por todos, pela espiritualidade, o tempo todo. Basta estarmos com os nossos corações abertos, dispostos a nos melhorar e trabalhar no bem. E vamos ser gratos por estarmos aqui, então, ouvindo essas palavras, dando valor a cada minuto que estamos ouvindo. E assim a gente consegue seguir um caminho diferente daqui para frente. E eu agradeço aqui, já finalizando, agradeço imensamente a companhia de vocês nessa noite. Desejo que seus lares sejam repletos de bênçãos e os nossos corações, então, fiquem cheios dessa luz e desse caminho que a gente deve seguir sempre. Muito obrigada. Vou então fazendo agora, tá? A prece final. Para quem estiver se sentindo confortável, tiver a possibilidade, vamos fechando os nossos olhos e agradecendo pela oportunidade dessa noite de podermos refletir sobre tudo o que podemos melhorar. Agradecendo a todos os trabalhadores que fazem com que esse trabalho esteja aqui todas as sextas-feiras. Que possamos trazer essas reflexões para dentro de todos nós e realmente enxergarmos o que precisamos fazer e nos melhorarmos dia após dia. Que os lares de cada um de vocês que estejam aqui ouvindo agora, ou ouvindo mais tarde, sejam repletos de luz e de muitas bênçãos. Vamos finalizando então o coração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Flavinha, que delícia de palestra, que gostoso esse encontro, essas palavras de incentivo aí para a nossa cura, né? Que é a nossa autotransformação, sem dúvida nenhuma, que é um trabalho individual de cada um de nós. Mais uma vez a gente vem repetir isso, mas que delícia também, e que bom saber, né, que nós estamos numa doutrina maravilhosa, que a fé, como você mesmo disse, né, a fé é um pilar para esse remédio, né? A fé raciocinada, que é o nosso conhecimento das leis divinas. Então, é maravilhoso saber disso, né? Tem até aquela passagem do Evangelho do Homem de Bem, que diz que o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro, né? Então, que delícia a gente poder saber isso, ter a confiança, ter a certeza, né, de que tudo passa, né? Basta, mas a gente precisa se esforçar bastante também, Sim, é um né? consolo, né, que nós temos aqui através da doutrina espírita. Acho que para todos os momentos, né, que passamos, é o que nos mantém firmes no nosso Na nossa trabalho. caminhada, com certeza. Muito bom, viu, Flavinha? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço aqui a oportunidade. Vamos aí às perguntinhas, aos comentários. Então, a Ivete diz assim: Minha dizer sogra? ao outro boas palavras é o que precisamos fazer, mesmo que não concordemos com as suas opiniões. Uma boa palavra é também caridade. Respeito acima de tudo, né? A gente precisa ter isso em mente e são tempos às vezes tão difíceis, de tantas divergências, que a gente tem que vibrar amor, né? Tem que oferecer nosso melhor. Com certeza. E a Fabi tá lá. Podemos entender que os males têm relação com o mecanismo de ação e reação, a lei divina? Com certeza, com certeza. Até um dos livros que eu peguei foi o próprio livro Ação e Reação, né? Porque a gente tem inúmeros exemplos dentro da literatura espírita relacionado a isso, inclusive no livro Ação e Reação. E tudo depende de nós, né? E a colheita, ela é obrigatória, né? A semeadura não, mas a colheita, ela é. Então, a gente acaba, assim, né, tendo esse mecanismo, com certeza. Eu acho, né? Vamos ver agora. Com certeza. E o Marquinho, que está aí nos bastidores, a gente já agradece antecipadamente, ele diz: temos o livre-arbítrio, mas podemos entender ele como uma liberdade relativa? Eu acho que até um certo ponto nós temos esse livre-arbítrio, ao mesmo tempo que a gente tem dentro do estudo da doutrina, que a gente sabe que a espiritualidade às vezes se dá muito ruim, né? Tem que desviado um pouco o caminho através de outras pessoas e através de outras ações. Então tem todo um trabalho de bastidores, né? É um livre não tão livre, né? Como o Marquinhos está dizendo. Então somos amparados, né? Influenciados o tempo todo. É livre, mas guiado, né, Flavinha? É assim, né? É igual filho, né? Você deixa ali um pouquinho, dá uma cercadinha e vai, Tá vai. certo. Uma vez que falaram para mim que a pessoa vai, né, quando tem um filho adolescente, deixa no lugar, mas vai acompanhando de carro, né, para ver até onde ele vai, se está fazendo tudo certo, né, aquele jeito ali. Olha só que legal, o Rodrigo pediu
Ele coloca assim, o Murilo pediu para avisar a mãe que também está ouvindo. Olha só, eu falei para ele que ele não ia aguentar, que eu achei que ele, né, fosse se cansar, porque ia ser um pouquinho longo. Mas Delícia a que família bom! reunida aí, Ó, né, Flavinha? Que amo delícia, vocês. Ah, é todo mundo. muito bom. E a Moniquinha, então, diz assim: enxergamos como males depende do nosso olhar. Enxergarmos como males depende do nosso olhar? Acredito que sim. A gente tem que, né, como o Chico mesmo dizia, né, enxergar tudo como uma lição, como uma oportunidade que a gente tem aqui. Então, basta a maneira com que a gente enxerga, e lembrando que isso também acaba fazendo parte daquela energia que nós estamos envolto. Então, se a gente está enxergando como algo mal, isso vai fazer mal para a gente e para o nosso entorno. Se a gente enxergar que isso é uma prova de amor, talvez a gente também vibre de uma maneira mais positiva, mais otimista, que isso vai passar, né? Cada um tem a sua forma de encarar as coisas, né? As dificuldades, é, os males, entre aspas, né? Cada um tem a sua forma, mas vamos todos caminhando, porque todos os caminhos levam a um único lugar, né? Com Todos. A gente certeza. pode desviar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas todos os caminhos levam ao nosso Pai, né? Muito bom. Sim. E a Suzaninha diz assim: obrigada, Flávia, parabéns pela palestra, Ah, foi maravilhosa. A quem eu corroboro embaixo aí, Suzaninha, foi muito boa mesmo, deliciosa a sua palestra. ah, Alguém tem mais alguma perguntinha ou comentário? deixa eu ver, o Murilo está interagindo com as avós, mas é isso, agradeço também todos os amigos que entraram, meus familiares. Muito Muito bom bem. mesmo, é uma oportunidade única que temos aqui, que tudo começou, né, com o convite aqui da casa, e estamos seguindo hoje no caminho de espalhar a doutrina sempre, né? É um trabalho que eu gosto muito de estudar e de fazer e tentar sempre contribuir cada vez mais. Acho que a gente pode fazer a nossa contribuição, mesmo que seja pouquinho, podemos fazer a nossa parte. Pequenina, mas contribuir sempre, né, Flavinha? Meus queridos amigos da família Solidariedade, a gente vai encerrando aí mais uma live e a gente agradece muito mesmo, Flavinha, seu empenho, a sua palestra foi muito boa. A gente agradece também o Marquinho que está nos bastidores e a todos vocês que participaram com carinho, com amor, né? E vibrando muito, a gente sente né, essa vibração de carinho de todos vocês. E na próxima semana temos mais um encontro, pessoal. Bom fim de semana, bom feriado, que não é feriado aí, mas um bom descanso a todos e boa noite a todos, queridos. Boa Obrigada, noite, boa Flavinha. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.